Bom, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a essa atividade do workshop de vídeo 360. Eu sou Diogo, trabalho no Seu Web e também no escritório da W3C. E também, como o Wagner disse de manhã, professor da PUC, né? Aqui tem o Newton, vou pedir para ele se apresentar. Alô? Agora foi. Sou o Newton, vocês já ouviram que o Wagner também fez uma apresentação rápida aquela hora. Eu trabalho também no escritório do W3C aqui no Brasil e no Centro de Estudos sobre Tecnologias Web, o Seu Web BR, que é tudo que está por trás da conferência, né? Tudo fica lá no NIC BR e apoiado pelo CGI BR. Nesse workshop, a gente trouxe esse tema de vídeo 360 porque já vai de encontro com o assunto principal da conferência, né, que é a parte de imersão. E a gente também transcendendo um pouco os limites, né, da tela como a gente conhece, como acaba utilizando no navegador. Nesse workshop, a gente vai começar com uma apresentação dos conceitos iniciais sobre vídeo 360, como foi surgindo, as abordagens novas que apareceram. Depois a gente entra com um pouco nos detalhes técnicos, nas melhores práticas de gravação, a partir de pega uma câmera, o que fazer. E aí depois, por fim, chega na reprodução e também nos últimos slides a gente mostra como incluir isso num site, sem a necessidade de fazer o upload para o Facebook ou para o YouTube. Vamos lá, Diogo, você começa explicando então os conceitos? Sim, e a gente vai fazer diversos pontos com os dois keynotes da manhã, principalmente com a Grace e também com o Charity, que a gente conduziu pesquisas em conjunto. Então, a Grace, toda aquela experiência que ela falou do universo do Munduruku, a gente acabou trabalhando em conjunto, fazendo uma pesquisa do ponto de vista assim, acadêmica, para identificar conceitos como sentido de presença, imersão, o grau de empatia que foi gerado. A gente pode comentar um pouco da metodologia utilizada e também na interface que a gente teve com o Charity, quando a gente gravou diversos vídeos também 360 lá no Japão, e também um documentário experimental que foi feito por nós na Índia, né, em Mumbai, na cidade de Mumbai, num projeto que surgiu inicialmente entre a Universidade de Mumbai, a PUC e o Seu Web, né, para testar essas potencialidades dos vídeos 360. A gente gerou um documentário experimental, um tipo de documentário chamado observativo. Está publicado agora, a gente está publicando hoje na plataforma. A gente também teve duas atividades ainda sobre esse projeto, né? Na Índia, a gente teve 2 trabalhos aceitos numa conferência internacional, que vai ser em Vancouver, agora no meio de novembro, um para apresentar um artigo científico e um outro também para dar um workshop mais hands-on, né? A gente gostaria de fazer algo mais hands-on, mas pelo tamanho da conferência aqui, a gente vai fazer algo mais expositivo e com algumas intervenções um pouco mais prática, né? Antes de começar, acho que a gente pode perguntar para a audiência quem já trabalha com vídeo 360 ou já fez alguma coisa em vídeo 360, além de assistir, né? Alguém já mexeu alguma coisa? Bem basicão, em Flash. Com essas tecnologias novas, usando essas câmeras, você? Alguém mais? Então, a gente vai passar assim, é bem introdutório o workshop, mostrando todos os principais conceitos, a evolução da tecnologia, o que a gente espera aí para o futuro. Então, a gente começa a ver, recentemente, uma explosão de produtos ou de conteúdos focados em vídeo 360. Hoje, quase todos os grandes blockbusters para o cinema, eles também produzem algum tipo de conteúdo para vídeo 360. Coloquei aqui só um exemplo, que é do filme It, né, A Coisa, que tem toda uma experiência imersiva que você pode consumir, né? A gente pode fazer uma intersecção aqui com a área de transmídia, alguma coisa assim, né, algo que complementa a história, mas não interfere diretamente na história, mas todos, ou boa parte dos blockbusters hoje, eles tentam produzir algum tipo de conteúdo para a realidade virtual. E por que não um filme inteiro? A gente vai discutir também isso ao longo do workshop. Então, a gente vê vários conteúdos sendo explorados nessa área de vídeo 360, que não é uma área tão recente assim, né? Ela só está mais
popular agora, mas essa ideia de criar o que a gente chama de Cinematic VR, ou seja, essa experiência cinemática por realidade virtual, é antiga. Tem esse projeto aqui do Google, de 1967, né, que chama o Disney Circle Vision. Então, eles tinham um auditório, só que de uma forma circular, e aí tinham 9 câmeras, ou 8 câmeras, agora não me recordo, que ficavam projetando, então você criava ali alguma forma de imersão. Eu acho que também na infância de vocês, todo mundo de alguma forma foi ou visitou os planetários, né? Também criava algum tipo de imersão. Só que e também aquelas caves, né, de projeção, principalmente em centros de pesquisas e universidades, que faziam aquelas caves 4 paredes, totalmente projetado, você entrava ali e ficava imerso. O que era muito caro, porque envolvia a produção de conteúdo, que era algo muito caro, e principalmente a reprodução, porque você precisava ter vários projetores intercalados, tal. Era uma tecnologia pouco acessível para o consumidor final, e hoje a gente vê justamente essas tecnologias de vídeo 360 empoderando um pouco mais a produção de conteúdo, que é o que a gente pode ver com esse slide, né? Como as redes sociais, como a web de forma geral, ela vem englobando esses novos tipos de conteúdo. Então, a gente começou com texto, né? Basicamente, no início da web a gente compartilhava texto, mesmo com as redes sociais a gente compartilhava texto, em essência, até as redes sociais. No início, elas tinham limitações para foto, né? Você pode subir até 12 fotos na sua rede social, você pode subir até 2 fotos por semana. Né, e hoje você vê que a abundância de fotos é cada vez mais, né, e a gente vem agora passando por um segundo momento, que é a produção de vídeo. Então, mídias como Instagram, Snapchat, né, sempre intercalando entre a ideia de vídeo e também fotos, né, mas dando até um foco um pouco maior para a parte de vídeo. E o que a gente espera nos próximos anos é ver o quê? A audiência, a população, os usuários, de uma forma geral, produzindo cada vez mais conteúdos orientados para a realidade virtual, realidade aumentada, e também vídeo 360. A gente vai ver os produtos de vídeo 360, quanto eles eram inacessíveis e quanto eles vão se tornando acessíveis ao longo do tempo. Então, esse é um roadmap aqui do que a gente está esperando para os próximos anos. E focando, então, essa palestra de hoje no conceito de vídeo 360, que nada mais você vai escutar vários termos para vídeo 360, vídeo imersivo, vídeo 360, Cinematic VR, omnidirecional vídeo, enfim, são diversos contextos para definir o que é vídeo 360, que a gente pode colocar assim: vídeo 360 é uma câmera que ela vai gravar, certo? Em todos os ângulos, né, em 360 graus, essa é a ideia, para todas as direções, para cima, para baixo, para todos os lados. Como ela vai fazer isso? Depende do tipo de equipamento que você vai utilizar. Tem equipamentos mais profissionais, que vão utilizar mais lentes, tem equipamentos mais acessíveis, que são são mais simples e trazem uma interface mais amigável para o usuário. Né? Você tem câmeras 360, que inclusive são câmeras com estereoscopia, ou seja, 2 visões para criar o 3D, né? No cinema 3D a profundidade, você tem câmeras 360, que inclusive também já faz isso. Agora, a popularização do vídeo 360 mesmo começou em 2015. Né? Até 2015, não se ouvia falar em vídeo 360, ou o que se ouvia falar era algo muito experimental, ou dentro dos laboratórios das universidades, em pesquisas acadêmicas, algo bem restrito. E em 2015, então, começou a se popularizar um pouco mais. E o que impulsionou essa popularização foi 2 principais players, que foi Facebook e YouTube, porque eles começaram a dar suporte ao vídeo 360, em como consumir esse tipo de conteúdo. Porque vídeo 360 você não consegue transmitir ou exibir esse tipo de conteúdo pelo broadcast tradicional, né? Porque a tela nossa da TV é plana. E o YouTube e o Facebook, eles criaram um mecanismo de conseguir transformar algum tipo de interação para que você pudesse navegar dentro desses conteúdos imersivos, utilizando
basicamente, o que a gente chama de Magic Window, né? O seu celular se torna, então, numa janela mágica, que você gira para todos os lados e você começa, então, a navegar pelo vídeo. Né? Eu lembro que, acho que em 2015 ou 2016, acho que foi 2015, foi um dos primeiros vídeos que eu comecei a ver. Foram uns clipes experimentais que começaram a surgir e, de repente, começou a popularizar. Não, teve um projeto do New York Times que eles estavam fazendo, em parceria com a Samsung, que eles estavam gerando conteúdos 360 todos os dias. Né? Então, era 360 Daily, se eu não me engano, o nome do projeto, salvo engano. Eles criavam conteúdos de forma imersiva e colocavam nessas mídias para você consumir. Então, acho que o grande impulsionador disso foram esses dois grandes players, YouTube e o Facebook, por permitir, então, que é por meio do seu celular, o que a gente chama de Magic Window, né? Você está com o celular aqui, só que se eu giro para lá, eu consigo navegar, então, no vídeo de diversas formas. E também depois no celular, no browser, usando o mouse. Né? Foi o grande impulsionador disso. Tanto o Facebook como o YouTube, né, eles começaram a disponibilizar esse suporte a vídeo 360 em 2015. E aí o conteúdo ficava restrito na mão de pequenos produtores, né? Ou numa parcela de uma pequena parcela de produtores, na verdade, né? Que eles detinham as câmeras ou os equipamentos para gerar esse tipo de conteúdo. Então, você consumia, você empoderou o usuário para que ele pudesse consumir o conteúdo, mas ainda era difícil deles produzirem esse tipo de conteúdo, porque as câmeras eram extremamente caras. E, em 2006, começou essa popularização das câmeras. Né? Então, surgiram duas principais câmeras ali, quase que em simultâneo, que foi a Ricoh Theta, né? Lançando uma câmera 360, e logo em seguida a Samsung com uma câmera 360 também, né? Que era essa câmera aqui. E com um preço um pouco mais acessível. No lançamento, a gente estava falando de uma câmera dessa custando algo em torno de uns R$ 2.500, aproximadamente. Né? Algo em torno de $300, $400 no lançamento, o que, não é tão barato, mas também se tornou um pouco mais acessível perto de outras câmeras que custam $60 mil. Né? Então, isso começou a popularizar bastante a utilização desses produtos. Quem assistiu à palestra da manhã, né, o professor Charity mostrou o experimento que eles fizeram para a maratona de Tóquio. E o que estava em cima lá do capacete do corredor do maratonista era uma Ricoh Theta. Né? No nosso projeto, a gente acabou usando mais a Samsung Gear VR por alguns motivos. Primeiro, pelo acesso à tecnologia. Segundo, porque naquela época a Ricoh Theta, o vídeo ele dava suporte somente para Full HD, né? E a Samsung já era 4K. Essa questão técnica toda de imagem, de resolução, eu vou deixar para o Newton, ele vai explicar melhor. E você tem câmeras, então, de diversas naturezas. Você tem, por exemplo, essa câmera do Facebook, chama Surround 360. Essa câmera, assim, ela é bem interessante, porque ela é toda open source, ou seja, todo o projeto está disponível no GitHub. Você pode montar sua câmera 360, e aqui ele tem várias câmeras, né, que vão juntar a imagem, e você tem o software ali disponível, tal. Ele é open source, mas para você montar essa câmera, você vai gastar uma grana, né, tipo 15, acho que na época que a gente viu, para montar a câmera dava uns $15 mil, porque os componentes são caros, né? Mas ela é open, o projeto todo é aberto, está todo disponível no GitHub. Quem tiver interesse pode, então, montar a câmera, ou pode, por meio dela, ou a partir dela, construir uma alternativa economicamente viável, né? Mas está liberada. A gente tem essa outra câmera aqui, que é da Nokia, chama Nokia Ozo. Essa câmera é uma das mais avançadas, foi a câmera utilizada para o projeto Munduruku, que foi mostrado de manhã aqui, do Greenpeace, né? Foi essa câmera aqui, só que ela é extremamente cara, em torno de $40 a $60 mil.
E ela tem alguns diferenciais, ela tem estereoscopia, ou seja, ela faz 3D, ela tem uma quantidade maior de câmeras, então a qualidade maior de lentes, né? Então a qualidade da imagem é melhor, e também ela faz o stitch diretamente na câmera, que a gente vai explicar o que é esse stitch, que é basicamente assim, a câmera gera várias imagens e eu tenho um software, um algoritmo que vai fazer realmente o que a gente chama de stitching, da costura. Então, eu pego essa imagem e vou costurando com essa, para formar, então, esse vídeo 360. Nesse caso dessa câmera, comparado com a Samsung, né, que são duas lentes, essa daqui tem uma quantidade maior e vai trazer uma qualidade superior. Só que a reprodução disso também tem um gargalo ali que a gente vai explicar daqui a pouco. Só que assim, pensar vídeo 360, e aqui eu já não estou falando tanto da parte técnica, mas da parte conceitual, do conceito de vídeo 360, não é algo tão simples, porque ele vai trazer diversas rupturas para o universo cinematográfico. Por quê? Basicamente, o que a câmera 360 faz é o que a gente chama romper com a quarta parede. Tem esse conceito, acho que quem estudou comunicação ou cinema já ouviu falar, né, da quebra da quarta parede, que basicamente assim, a gente pode, essa ideia, né, da quarta parede é uma herança dos teatros, em que eu tenho o palco onde tudo acontece e a audiência é como se fosse a quarta parede, né? Então no cinema essa quarta parede fica invisível, é onde, vamos supor que aqui seja o nosso palco aqui principal, e aqui, a partir dessa linha, é onde está toda a produção. Sabe, do diretor sentado naquela cadeirinha? Corta, né, iluminação, tal, fica toda escondida atrás dessa quarta parede. Né? Mesmo na linguagem cinematográfica, se usa muito um recurso chamado quebra da quarta parede, que é quando, bom, no House of Cards eles usam bastante isso, que é quando o Frank Underwood está na cena interagindo e, de repente, ele olha para a câmera e fala para você. Né? Isso é uma linguagem cinematográfica e se chama quebra da quarta parede. Né? É como se ele saísse do palco e falasse diretamente para a audiência. Ele fala para você, ele fala em direção à câmera. Isso é a quebra da quarta parede. Bom, mas o que isso tem a ver com o vídeo 360? Tem a ver que, se eu estou gravando em todas as direções, então eu não tenho mais essa quarta parede em que eu possa esconder todo o meu cenário, toda a minha iluminação, toda a minha equipe, direção, etc. Na verdade, no vídeo 360, tudo passa a ser cenário. E como é que eu faço para construir isso? Gravar um vídeo em que tudo é cenário. É a grande dificuldade que se tem na construção de roteiros para vídeo 360. Por quê? A gente sai de uma ideia de frames para algo que a gente vai chamar de mundos. Então, aqui eu tenho um exemplo, né, de um storyboard. Quem também já estudou roteiro ou estudou comunicação de forma geral, já viu algum storyboard em que eu vou descrevendo as cenas, né? Só que aqui eu vejo de uma forma chapada. Flat, né? Posição da câmera, ângulo da câmera, enquadramento, qual que é o corte que eu vou dar, qual que é a ação dramática que eu vou passar. Né? O que a gente chama, pode, né, se chamar como o olhar do diretor, ou seja, é o recorte que eu vou dar para aquela cena específica. E eu monto isso por meio de storyboard. Mas como é que eu faço, então, para construir um roteiro para a realidade virtual, se é 360 e o usuário tem a escolha para onde ele vai olhar? Né? É o que começa, então, a se pensar nessa questão do roteiro, que foi um pouco que a Grace mostrou, da questão do engajamento, do arco narrativo na manhã. Né? Você começa, você dá o jump, você cai, depois você sobe de novo. Mas esse é o arco dramático, vamos colocar assim, da história. Aqui a gente está pensando na questão cinematográfica. Como que eu faço, então, para ter esse storyboard, se na verdade eu estou coletando tudo? Né? Essa cena aqui de um soco, na verdade, não vai existir, porque um usuário pode estar vendo exatamente essa cena, só que o outro usuário, outro consumidor, a outra audiência, ele pode estar olhando para trás, vendo uma outra cena. Como é que eu faço para construir isso? E é isso que está em desenvolvimento ainda, não tem uma coisa definida, mas são vários trabalhos que vão se comunicando de uma forma e de outra para se pensar em novas formas de se criar roteiro para vídeo 360, já que a gente tem essa quebra da quarta parede e que tudo passa a ser cenário.
Uma das ideias, uma das abordagens, e uma das abordagens que eu mais gosto, é de se pensar em mundos em vez de quadros. Por quê? Naquele storyboard tradicional eu tenho os meus quadros, os meus frames, que eu vou destacar quais são as cenas, o recorte, enquadramento, etc. Aqui, na realidade virtual, a gente pensa em mundos, né? O que seria esse mundo? Eu coloco, então, o usuário no centro e eu começo a pensar toda a narrativa que vai se passar nesse ambiente em que o usuário estará imerso, né? Eu vou começar a pensar a narrativa em pequenos mundos em vez de um frame específico, né? Só que, assim, no começo, o pessoal queria explorar ao máximo o vídeo 360. Então, assim, o usuário ficava todo perdido, né? Estava olhando para frente, aí, de repente, começava alguma coisa atrás, ele virava, ele perdia. E era uma dificuldade dos roteiristas em como que eu guio a atenção do usuário, né? Porque ele tem a liberdade de escolha, e é isso que é o charme da tecnologia imersiva, é isso que é o charme da experiência imersiva, é dar o poder de escolha para o usuário. Só que eu tenho que, de alguma forma, guiar um pouco a experiência dele para que ele não perca elementos importantes, né? Como que eu destaco elementos importantes dessa cena narrativa, né? E a gente faz isso usando essa questão dessas melhores práticas de se pensar roteiro. Então, primeiro passo, eu saio de se pensar frames e passo a pensar roteiros baseados em mundos, que é isso daqui. Eu tenho o usuário e eu penso todo o universo que vai se passar atrás dele. Segundo ponto é o seguinte, né? Não é porque eu estou trabalhando com um vídeo 360 que eu tenho que explorar todo o 360, né? Colocar elementos importantes da minha cena narrativa na frente do usuário, depois para trás. Primeiro que isso é totalmente desconfortável para o usuário, ele ficar girando na cadeira toda hora, se ele estiver numa cadeira, mas se ele estiver num sofá, né? Se você tiver com uma experiência de VR agora aqui, sentado nessas poltronas, você não consegue virar para ter essa experiência completa. Então, o que a gente vem pensando é justamente isso. Qual que seria o melhor range, né? Então, a gente coloca assim, 94 graus, cenas em 94 graus, assim, você vai ter uma visão bem focada do que se quer. O que a gente está falando é em torno assim, de 204 graus para pegar a visão periférica do usuário, para ele ter uma exploração espacial interessante e deixar toda essa parte traseira da cena como uma zona de curiosidade. Algo que, se ele for para lá, ele vai encontrar alguma coisa que pode ser interessante, mas que não vai impactar diretamente a narrativa que você está contando, né, o seu storytelling. Então, essa parte de trás do usuário, a gente coloca como uma zona de curiosidade, e o que a gente vai explorar é esses 204 graus, não necessariamente tem que ser exato, pegando toda a parte periférica, né, às vezes girando um pouco mais, girando menos, aí você vai ficar de acordo com o projeto, né. Tem algumas coisas interessantes, principalmente para quem trabalha com vídeo com estereoscopia, ou seja, com 3D, com profundidade, ou para quem trabalha com animação para VR, né? Não necessariamente vídeo 360, mas animação para VR. É colocar objetos muito próximos ao rosto do usuário. Isso também traz vertigem, causa incômodo, o cara pode... irritação também, ele pode querer parar de assistir, sempre mantendo uma zona confortável ali, que a gente coloca assim, o mínimo, pensando numa cena mesmo, na hora que você está montando, o mínimo que tem que ter de distância é de meio metro para um objeto do usuário, né? Senão isso pode causar sérios problemas, como o desconforto do usuário, ele ter vertigem, ou como irritação mesmo, dele não querer se sentir de alguma forma ameaçado e largar a experiência, né? Então, é importante pensar nisso. E aqui, então, a gente começa... Aqui é uma abordagem, essa abordagem dos pequenos mundos aqui, é uma abordagem do Vincent McCurliffe, que ele começa a colocar, né, olha, o meu usuário no centro, e eu coloco, então, sempre o que vai acontecer na frente, pensando nessa zona de conforto, mas eu tenho toda a minha narrativa aqui. Então, ele faz a criação de diversos mundos, aqui ele vai
vai fazendo um storyboard baseado nesse conceito de mundos, né? Ele foi um dos primeiros a pensar essa ideia do Small World para roteiro de VR. O Andrew Leach, ele bebe da fonte, né, anterior, e ele começa a pensar novas formas. Ele mantém a ideia dos pequenos mundos, mas para a mesma cena narrativa, ele coloca 3 principais elementos. Então, ele coloca assim, o pequeno mundo, que seria esse círculo visto de cima, certo? Ele coloca o que seria a imagem frontal do que o usuário vai ver e o que seria a imagem traseira. Dá mais trabalho fazer isso? Dá. Só que você consegue criar um roteiro muito mais interessante, né? Aqui é um exemplo do que ele está criando, né? Aqui, então, é a cena vista de cima, na elipse ali, né? No primeiro retângulo seria a cena vista de frente para o usuário, que o usuário estaria vendo, e esse último retângulo, a parte de trás. Então, são novas formas de se pensar a criação de narrativas para realidade virtual. Então, a gente produziu, né, um documentário experimental para testar, validar e explorar todas as possibilidades de vídeo 360 e como isso pode ajudar na criação de empatia, em trazer imersão e sentido de presença para a audiência. Então, esse projeto foi inicialmente pensado entre uma parceria entre a PUC, a Universidade de Mumbai e o CEWEB, né, o Centro de Estudos sobre Tecnologia Web, e a gente foi para a Índia e começou a produzir alguns materiais, né? O nome do projeto chama Dobighat Undisclosed, vou explicar rapidamente do que se trata. Dobighat é uma região em Mumbai, no centro de Mumbai, assim, numa das regiões com metro quadrado mais caro da cidade, em que vivem lá aproximadamente 700 famílias, algo em torno disso, que a função delas é lavar roupa o dia inteiro. Então, assim, é como se fosse, cada família tivesse um barraquinho, né, uma área murada mesmo, assim, você tem alguns portões que você consegue acessar, e essas famílias vivem nesses barraquinhos, e na frente desses barraquinhos tem alguns tanques, assim, um cubículo de 1 metro quadrado, em que eles usam para lavar roupa, né, e eles lavam roupa para os principais hotéis, restaurantes, marcas, roupas novas de grandes lojas estão lá para serem lavadas antes de ir para a loja. E a gente criou, então, um projeto para explorar os vídeos 360, criando uma narrativa de mostrar e contar um pouco da realidade dessa sociedade, né? Ou dessa fração da sociedade e do papel que eles desempenham e como eles vivem. E a gente pensou no roteiro baseado no que o Bill Nichols coloca como documentário observativo. O Bill Nichols é um dos principais teóricos da área de documentários. Ele cria lá 6 tipos de documentário, e um deles é o documentário observativo, né? É o documentário que ele coloca assim, ó, olhamos para dentro da vida no momento em que ela é vivida. Os atores sociais interagem uns com os outros, ignorando os cineastas. Então, assim, é um tipo de documentário que ele é minimamente invasivo, né? Eu não vou ter entrevistas, eu não vou ter narração, eu não vou ter interferência específica da produção na área, ele tem que ser minimamente invasivo para que as pessoas pouco percebam que tem alguma coisa ali e que elas continuem agindo como elas agiriam se não houvesse nenhuma intromissão, né? No livro do Bill Nichols, ele até coloca que esse tipo de documentário ele surge quando as câmeras vão ficando cada vez menores, porque isso trouxe, né, alguma forma de inibição para a própria população a ser gravada, né, porque elas sentiam que não havia ali um objeto fora da realidade, né? E a gente pensou assim, bom, com a câmera 360, com essa perspectiva do vídeo 360, acho que ela pode impulsionar bastante esse tipo de documentário. E foi o que a gente fez, né? Então, o roteiro, basicamente, que a gente pensou era da onde a gente ia gravar, só que assim, é tudo orgânico. As cenas são construídas de uma maneira bem orgânica, né?
a gente não treinava a sociedade, a gente não pedia para ninguém fazer nada, não tinha atores, a gente queria retratar, como o Bill Nixon coloca, a vida no momento em que ela é vivida, né? E aí a gente pensou numa estratégia, e é uma abordagem que a gente até criou um termo aqui, né, que a gente chama Leave the Camera Alone, né? Como que a gente fazia? E essa foto aqui é real, que a gente tirou em Tóquio. A gente escolhia um lugar de interesse nosso e a gente colocava a câmera e saía, né? Deixava a câmera lá e depois de algum tempo a gente vinha e recolhia a câmera. Só que com isso ela ficava coletando as imagens de uma maneira orgânica, sem uma interferência nossa, né? E sem que a gente também contaminasse as cenas, né? Então a gente fez isso, utilizou essa abordagem tanto nesse projeto na Índia, como diversos vídeos experimentais que a gente foi fazendo no Japão. A gente teve vários problemas, né? Do tipo, a gente achou, podem roubar a câmera, né? Bom, infelizmente... Mas a gente estava no Japão. Felizmente não roubaram. Mas, assim, teve um problema que alguém, sem querer, esbarrou na câmera, a câmera caiu, trincou a lente, né? E no meio do projeto, e a Samsung não dava cobertura de garantia lá onde a gente estava, porque a câmera tinha sido comprada na Europa, a gente estava no Japão, não conseguia arrumar, a gente não conseguia nem se comunicar, né, no Japão direito, e aí a gente teve que comprar outras câmeras para continuar o projeto. Então, assim, mas foi uma abordagem que a gente adotou e deu certo, para o que a gente queria, né, para o nosso propósito. Então, a gente usou essa abordagem do Leave the Camera Alone, a gente colocava a câmera em diversos spots, ou diversos locais que a gente gostaria de retratar, deixava a câmera coletando as imagens, retornava, pegava a câmera e fazia as edições. Com isso, a gente garantia o mínimo de interferência nossa na cena e também na atitude das pessoas que estavam ali vivendo. E com isso, a gente conseguiu cenas bem interessantes, né? Isso aqui é uma cena real, dentro de Mumbai, né, dentro de Dobighat. A gente tinha colocado a câmera num lugar específico. E aqui é bem interessante essa cena porque ela retrata dois aspectos bem legais, que é assim, o estranhamento de alguém com uma nova tecnologia, né, e realmente o vídeo 360 como capturando essa essência da vida como ela é vivida. Eu tinha colocado essa câmera num murinho assim, e saí, deixei coletando as imagens. Só que tinha exatamente, se vocês separarem aqui do lado, tinha uns bambus assim que sustentavam o varal onde, né, essa mulher indiana iria colocar as roupas, né? E ela olhou a câmera e começou a olhar, toda curiosa, mostrando essa questão da curiosidade perante as novas tecnologias. Então, retrata também isso, né? A gente conseguiu cenas bem legais. Agora, pensando um pouco mais no processo de produção, como que se faz para produzir um vídeo 360? Primeiro, você precisa de uma câmera, né? Uma câmera que pode ser de baixo custo, que tem uma qualidade bem legal, né? A câmera da Samsung tem uma qualidade bem interessante para esses primeiros vídeos que estão sendo feitos. Mesmo grandes empresas da área da televisão utilizam essa mesma câmera, né? O New York Times utiliza essa também. Oi? O New York Times utiliza essa câmera. O próprio Fantástico utilizou essa câmera no Fant 360, não sei se vocês viram, e o Fant 360 mostra bem isso, né? Eles usando a câmera da Samsung, entre as câmeras que eles utilizaram, foi da Samsung, para capturar o vídeo, só que na hora de fazer o broadcast, eles sempre faziam as edições ali e mostravam para o usuário uma edição, e o usuário consumia aquilo de uma forma totalmente flat, né, recortada na televisão, isso no broadcast. E aí, sempre ao final da reportagem, os apresentadores falavam: se você quiser ter a experiência completa, você tem que acessar pelo celular ou pelo tablet, acesse nosso site, lá você tem toda a experiência completa. Eles ficavam girando na televisão, mostrando a ideia do Magic Window. Então, você consegue ter uma câmera com um custo acessível, se comparado com anteriormente, não é que seja barato, ainda tem um custo relativamente elevado, mas com o que já foi, é muito mais acessível.
né? Então, por exemplo, essa câmera 360 da Samsung, você faz toda a coleta do vídeo em 360. E aí você tem um processo, que é um processo um pouco mais trabalhoso, que é o do Stitch. Não trabalhoso no sentido para o usuário, mas trabalhoso do ponto de vista computacional, que é fazer o quê? A costura das imagens. Porque, basicamente, como é que funciona essa câmera da Samsung? Ela tem duas lentes e ela captura como se fosse 180 graus para um lado, 180 graus para o outro, na verdade ela ultrapassa um pouco, e faz o stitch, a costura, né? Só que esse procedimento de fazer a costura, tem algoritmos específicos para isso, mais de um, né? Ele não é tão simples computacionalmente falando, então ele demanda um poder computacional bastante elevado. Aqui tem um exemplo, né? Aqui a gente gravando o vídeo no Japão, aqui é como o vídeo sai da câmera, né? É um único arquivo, no formato MPEG, só que ele tem como se fosse dois vídeos dentro dele, né? Um de uma câmera e outro da outra câmera. E aqui você vê que ele está uma parte da frente e a parte de trás. E ele faz, então, a costura por meio desses softwares de stitching. A Samsung, quando você compra a câmera, ela te dá uma licença para você usar o software para fazer o stitching. E aí você pode usar tanto no celular, e aí tem que ser o S6 para cima, ok? Ou você pode usar para o Windows também. Então, no Windows você consegue usar o software para fazer esse stitching, ele faz para você de uma forma automática. Você sobe o vídeo e ele vai fazer o stitching, começa a fazer o processo, né, fazer esse processamento para gerar uma única imagem que a gente chama de imagem equiretangular, né? É uma imagem 360, só que ela fica de uma forma aberta, como se fosse um mapa mundi que você olha, né? O globo ele é redondo, mas você tem um mapa mundi que ele fica então de uma forma retangular e ele gera uma imagem assim. Então aqui é a imagem original, certo? Um vídeo com duas imagens dentro dele, e aqui é o vídeo com stitching, já em 360. Né? E aí tem várias, não somente o software da Samsung faz isso, que nem é da Samsung, mas é o Action Director, e eles te dão uma licença quando você compra a câmera, mas como tem outros softwares que vão fazer isso. E tem algoritmos, né, isso já virou uma área de pesquisa dentro da academia, tem várias universidades que desenvolvem algoritmos específicos para isso, né? Então, você tem outras opções, como você compra um kit, assim, você pode imprimir numa impressora 3D, e você coloca várias câmeras GoPro, e aí cada câmera GoPro, ela filma um ângulo, e depois você usa um outro software para fazer a costura dessas 4 câmeras, por exemplo, ou dessas 6 câmeras, ou dessas 8 câmeras, depende da configuração que você está sendo utilizado, né? Eu estava em julho agora, num evento do I3E, na Coreia do Sul, e teve 2 papers aprovados, que foram ser apresentados na conferência, que eram de universidades coreanas, desenvolvendo novos algoritmos para isso, né? Então, isso está chamando a atenção, inclusive, da área acadêmica. Bom, então eu capturo a imagem com base nesse roteiro que foi pensado, eu faço o stitching da imagem. Nesse caso do stitching, essas câmeras que são mais low cost, você tem que fazer em softwares específicos, né? Em câmeras mais profissionais ou mais avançadas tecnologicamente, ela já faz o stitch na própria câmera, conforme ela vai coletando, ela já vai fazendo todo o stitch da imagem, que é o caso da Nokia Oso, né? Depois que eu tenho o stitch da imagem, ou seja, eu tenho essa imagem equiretangular, como está ali, eu posso trabalhar na edição. E aí, edição, você pode fazer o que você quiser, você tem a livre escolha. A gente tem algumas boas práticas na hora da edição para causar menos desconforto, que aí o Newton vai falar um pouco mais sobre isso. E a edição, então, você pode usar qualquer software, a gente usa aqui, no caso, o Adobe Premiere, faz as edições que tem que ser feita, né? E exporta o vídeo. Quando exporta o vídeo, se você, então, você capturou a imagem, você fez o stitch, ela fica, então, 360.
só que dessa maneira equiretangular. Só que se você abrir isso num editor de vídeo tradicional, como o Premiere, editar, fazer um color grading, colocar alguma legenda tal, e exportar, o que acontece? Ele vai perder o metadado do vídeo. Ou seja, se você tentar subir em alguma plataforma de vídeo 360, no YouTube ou no próprio Facebook, ele vai ficar uma imagem flat, como está aqui. Porque ele perdeu o metadado falando que era um vídeo 360. Então, é importante usar o quê? Esse software aqui, chamado Special Media Metadata Injector, que foi desenvolvido pelo Google. É open source, tranquilo, você abre ele, ele pede para abrir o arquivo, você abre o arquivo, que foi exportado, por exemplo, pelo Premiere, dá um insert metadata, inject, né, metadata, ele vai inserir o metadado e aí sim você pode subir nas plataformas de vídeo 360 e ele vai reconhecer aquele vídeo como um vídeo 360. Então tem essa pequena questão aí do vídeo 360. Se você editar ele em softwares de edição de vídeo tradicionais, na hora que você exporta, ele não vai exportar com metadado em 360 e na hora que você subir nas plataformas, ele vai ficar exibido como se fosse um vídeo flat, o que não é legal. Tem esse toolbox aqui, chamado Skybox VR Player, que era uma série de plugins para o Adobe Premiere que dava suporte para vídeo 360. Né? Então, você conseguia criar legenda, você conseguia editar de uma forma mais interessante, tinha vários plugins bem legais. Né? E, recentemente, ele foi comprado pela própria Adobe. Né? Então, a Adobe has acquired Skybox plugins. Né? Então, possivelmente, nas próximas edições do Premiere, isso já vai estar embutido dentro do próprio software. Né? Agora aqui eu passo então para o Newton explicar um pouco das melhores práticas e mostrar um pouco mais dos vídeos que a gente gravou, né, da experiência que a gente teve. Vai lá, Newton. Sim, a gente costuma falar que por meio de vídeo 360 a gente consegue transformar essa narrativa numa experiência muito pessoal. Porque, a partir do momento que eu estou assistindo um vídeo aqui, vamos supor que fosse um cinema, todo mundo olhando para a tela, todo mundo passa a obter, né? Claro que cada um vai interpretar de um modo, mas todo mundo está olhando para a mesma cena. Quando a gente tem um vídeo 360, ou já um ambiente imersivo para consumir um conteúdo, cada um pode consumir de um modo. O Diogo pode consumir o conteúdo que está na frente dele, eu me interesso mais por um conteúdo que está sendo exibido aqui, então aquilo passa a ser meu campo de visão. Só que para trabalhar nisso, trabalhar desse modo, para criar experiências mais ricas como essa, é importante que a gente siga algumas boas práticas, ou as melhores práticas que a gente acabou gerando, né, e até obtendo ao longo desse projeto, que foi um projeto de experimentação. A gente ia lá, gravava, a gente colocou a câmera uma vez num cruzamento bem famoso lá do Japão, que são 7 faixas de pedestres, se não me engano, né, acho que é de Shibuya, e nesse cruzamento, a gente deixou a câmera lá, falou, vamos ficar perto. Aí não ficou legal. Depois a gente deixou lá, passou alguém, derrubou. Inclusive, dá para ver num vídeo que a lente estava estragada, a gente não conseguiu trocar. Mas todas essas melhores práticas, a gente vem falando, a gente foi descobrindo na prática, baseando em trabalhos também que foram publicados. E vamos ver quais são essas melhores práticas, que são, basicamente, adaptações que a gente faz ao longo do projeto de gravação de vídeo, principalmente num vídeo 360 que a gente pretende colocar na web, seja ele informativo, seja ele com características mais, talvez, de mercado, é um vídeo para marketing, é um vídeo mais impactante para chamar para uma história, como é o caso do vídeo do Projeto Munduruku, lá do Greenpeace. Então, tem algumas práticas para seguir nisso. E uma dessas práticas que a gente tem é a duração da cena, que tem um tempo adequado que a audiência fica presa naquela cena e não vai extrapolar muito, né? Então, eu tenho meu foco de atenção em determinada cena do meu campo de visão que vai ficar por cerca de 30 segundos, talvez. Depois já vai me despertar curiosidade, vou olhar para um outro ponto. Eu não vou projetar, como o Diogo falou também, objetos muito próximos de quem está consumindo um conteúdo, porque isso vai atrapalhar a experiência, de fato, de consumir um vídeo em 360. Então, isso é bem importante para ter em mente, né? A duração das cenas. O vídeo 360, eles costumam, né, ter cenas um pouco mais longas, mas também a gente deve... Alguma coisa? Não, tranquilo. Tá bom. E também evitar o jump cut, né? O jump cut, perdão.
Pulo do gato. Pulo gato, né? Não, o jump cut, que é muito usado hoje na linguagem, principalmente por conta da linguagem do YouTube, né? Que você vai cortando as cenas, né? Fazendo jump cut. Você tem que evitar isso em vídeo 360, porque se você ficar cortando as cenas de uma maneira muito rápida e sequencial, isso vai causar o que a gente chama de desorientação espacial na audiência. Eles vão se perder, eles não vão saber onde eles estão. Porque quando você está consumindo o vídeo 360, principalmente se for por meio do headset, né, do HMD, você fica realmente imerso naquilo. Então, se você ficar mudando toda hora o cara de cena, ele vai se perder, ele vai passar mal, ele vai enjoar. Então, esse tempo de 30 segundos, acho que a gente coloca que é o mínimo para ter um conforto, né? Sim. E isso que leva a uma outra melhor prática que a gente encontrou no projeto, né? A transição entre essas cenas. Se eu tenho jump cut, vai de fato causar essa desorientação. O HMD que o Diogo comentou é o Head Mounted Display, que é esse que a gente coloca, seja um cardboard que eu vou adaptar meu celular, colocar o celular no display, ou seja um próprio óculos, o Oculus Rift ou HTC Vive. E então, se eu estou consumindo um conteúdo num HMD, eu vou ter que tomar esses cuidados. E é o que traz a gente para a transição entre cenas. Eu não vou mais ter o jump cut, ou seja, ser bem rápido esse corte, mas sim eu vou colocar aquele efeito de fade in e fade out entre as cenas. Porque isso vai ajudar a criar um momento novo nessa narrativa, vai ajudar a transportar o consumidor daquele vídeo, ou o usuário, como a gente está chamando, para um outro momento na narrativa. Então, é bem importante ter atenção nessa questão da transição entre as cenas. Um outro que a gente tem aqui é quando a gente está gravando, aconteceu que a gente pegou também, a gente levou uma DJI para lá, que tem um gimbal, estabilizador de imagem, e dá muita diferença quando a gente grava uma cena movimentando bastante, principalmente uma câmera 360, você está gravando com ela e movimentando muito, pode trazer um desconforto também para quem está consumindo isso. Ou seja, pode trazer uma experiência um pouco desagradável. Se você está gravando algo em 360, se tiver condições de usar um tripé, é o ideal, porque isso vai evitar que fique muito tremida a imagem depois de gravado. Utilizar o tripé é utilizar estabilizadores de imagens, como um gimbals que tem. O caso da corrida lá da maratona de Tóquio, no projeto, o pessoal utilizou um estabilizador de imagens também. Caso contrário, aquilo lá ia ficar balançando muito, e quem fosse consumir ia perder essa sensação de imersão e ia mais gerar um desconforto, que aquela imagem ia ficar com trepidação, tudo. Ia ficar bem complicado. E acho que é legal citar, por exemplo, se você quiser fazer uma movimentação com a câmera, você pode fazer, mas aí o recomendado, por exemplo, usar um slider, né? Um slider e com uma movimentação bem lenta. A gente fez um experimento, acho que tinha uma parte de um vídeo que aí a gente, vida louca, a gente pegou um monopólio mesmo e colocou para cima de um trem em movimento na Índia, né? E gravou, então ficou totalmente tremido, tal, em alta velocidade. E a gente colocou para o pessoal experimentar essa cena em um HMD, no caso era um Oculus Rift, e as pessoas ficavam 2 segundos e tiravam, ai meu Deus, eu vou passar mal, assim, trazia muito desconforto mesmo. Mas a gente fez isso para realmente testar e validar as hipóteses. Né? Foi batendo a cabeça em alguns pontos assim e a gente aprendeu para adquirir mesmo essas melhores práticas. Em um dos vídeos, esse da Índia, no momento que o Diogo começa a gravação e aí tem uma interrupção, ele tem que pegar a câmera rápido e mudar de posição. Essa parte na cena vocês vão reparar como quando o movimento brusco assim não fica tão legal a visualização. E aí uma quarta best practice aqui, uma quarta boa prática aqui que a gente adota, que é sobre a qualidade da imagem mesmo, porque não sei se alguém já consumiu o vídeo 360, eu até vi uma foto no Facebook com 360, a qualidade parece estar um pouco distante do ideal, de uma qualidade legal. A gente comentou que a outra câmera da Ricoh, ela gravava até 1080, e isso aqui o 1080 que ela pegava era o composto das duas lentes, ou seja, quando você fosse mesclar isso aí, na prática ia dar uma qualidade inferior. Acho que porque quando você consome o conteúdo, você consome uma parte. Exato. Né? Não é porque, assim, diferentemente da televisão convencional, das que telas consome planas, a tela toda, né, que a gente fala, a resolução é 4K, tá? Ok, então aquela tela tem 4K. Quando a gente fala do vídeo 360, a gente fala que a Samsung Gear VR tem
a Gear 360 tem 4K, é a imagem assim de uma lente toda. Não então, os 4K do ponto não de é o visão. 4K do seu enquadramento, né? Então você acaba perdendo relativamente qualidade com isso, né? E então, o mínimo que a gente recomenda para gravar algo assim seria utilizar uma câmera, que é essa Samsung, que já tem um baixo custo, que ela consegue gravar na qualidade 4K. E aí que a gente traz uns outros problemas, talvez, né? Como reproduzir isso aí? Eu gravo um conteúdo em 4K, que vou usar essa câmera básica, é a mesma questão que a gente teve. A gente pode reproduzir tanto no HMD, num cardboard, num headset, né? Posso consumir num celular para criar aquela Magic Window, então vou mexendo o celular aqui, estou consumindo uma parte do conteúdo, ou até mesmo no desktop, onde eu vou clicar e arrastar para visualizar aquele vídeo mesmo. Tem um ponto de interesse aqui, tem um ponto de interesse lá, eu vou arrastando e adequando o meu campo de visão. Hoje, nos meios tradicionais, a gente tem o YouTube, posso fazer um upload de um vídeo em 360 lá para o YouTube, posso consumir esse vídeo, tem vários vídeos já em 360 no YouTube, no próprio Facebook, tem o Vimeo, tem algumas outras plataformas de vídeo que aceitam isso, algumas diminuem a qualidade, porque fica muito pesado. E se a gente quiser consumir isso no próprio site? Trabalho numa agência, a minha própria agência quer colocar um vídeo em 360, ou no nosso caso, que a gente está lançando o portal do LabWeb 360, como colocar esse vídeo lá sem, de fato, ter que usar o YouTube ou o Facebook para isso. Então, a gente teve que adequar algumas coisas, baseadas em alguns players de vídeo, de ferramentas open source, a gente adequou para consumir esse conteúdo direto na nossa página. Mas aí surge um problema. Aconteceu com alguém aqui já de clicar para assistir um vídeo e demorar muito para iniciar a reprodução desse conteúdo? Isso acontece porque um arquivo de vídeo ele vai ter, principalmente do vídeo 360, um arquivo simples de talvez 2, 3 minutos vai chegar em 300 megas super fácil. Vai chegar num tamanho gigantesco. Se eu coloco direto esse arquivo de vídeo para ser consumido num player, ou utilizando lá a tag vídeo, mesmo no HTML direto, ele vai fazer um negócio chamado Progressive Download, ou seja, eu clico para reproduzir, mas eu tenho que esperar ele fazer download de uma parte do conteúdo para conseguir reproduzir. E isso demora, não causa uma boa experiência de consumo. Um vídeo que é consumido desse modo, pode ir no próximo slide. Boa aqui. Ele vai carregar um arquivo estático, ou seja, eu dou o play, ele vai trazendo todo. Se é um vídeo em Full HD, ele vai tentar carregar o arquivo todo para depois reproduzir. Aí a gente encontrou esse desafio. Como resolver isso aí? Como colocar um consumo de conteúdo que é gigantesco, ou seja, um arquivo muito grande, para ser exibido direto no navegador? Aí a gente começou a aplicar uma técnica de Adaptive Bitrate, ou seja, a taxa de bit que a gente está carregando na tela, ela vai variar de acordo com a qualidade da conexão. De fato, isso vai trazer, logo no início, se a conexão está fraca, um vídeo com a qualidade menor, um frame ou um segmento do vídeo com uma qualidade melhor, e vai adaptando aos poucos. Quem viu já no Netflix isso aí, já está assistindo Netflix, vai ver com facilidade. Você dá o play no Netflix, começa uma qualidade mais baixa, aí logo depois já vai melhorando. Por quê? Ele está adaptando a taxa de bits que está transmitindo na sua tela. Às vezes melhora e não sei por que alguém mais começa a consumir banda naquela rede, vai abaixar a qualidade do vídeo. Então, ele está adaptando a qualidade do conteúdo de acordo com a latência e com a banda que você está utilizando para consumir conteúdo. E isso aqui a gente tem um tutorial, já um guia de como transformar um arquivo estático, lá, aquele arquivo único que a gente traz de um vídeo, transformar, segmentar, trabalhar nas diferentes qualidades para colocar num player de vídeo em 360. Então, tem um tutorial disso, a gente já vai colocar no site do LabWeb 360, a gente já vai mostrar os links também, como consumir isso, vamos colocar o play num vídeo aqui para vocês verem como que é essa experiência, né? E até convidar vocês a acessar depois. Esse é o portal que a gente criou e está lançando hoje, inclusive. Está disponível já em labweb.ceweb.br/360, é o LabWeb 360. Lá a gente vai concentrar todo o trabalho nosso relacionado com realidade virtual e vídeo 360, ou seja, todas as tecnologias que ajudam a criar experiências imersivas.
Se você, vou começar a gerar agora um conteúdo, sou jornalista, estou começando a gerar conteúdo em 360, como que eu posso melhorar esse tipo de conteúdo que eu estou gerando? A gente está publicando algumas orientações lá, detalhes dos projetos, os vídeos que a gente gravou. Então, está tudo sendo publicado nesse projeto, e, inclusive, as ferramentas open source que a gente utilizou para colocar o player aqui, tem até... aproveitar a oportunidade para agradecer o Thiago, do New York Times, que colaborou também, né, no desenvolvimento deste player e deu uma ajuda para a gente na implementação. E esse player está disponível lá no site, a gente explica como implementar numa página, seja no WordPress ou um blog que você tem e queira colocar conteúdo, vai estar lá também no LabWeb 360. Esse é o player que está falando. A gente dá o play nele logo lá no site, vai começar a carregar um conteúdo, vai carregar numa qualidade um pouco mais baixa e depois vai melhorando ao longo do tempo. Esse arquivo de vídeo aqui, ele tem 4 minutos e 22. Esse vídeo. A gente editou, cortou algumas cenas, tem 4 minutos e 22. Esse arquivo, como saiu, já depois de editado, todo trabalhado nas imagens, ele estava com 420 MB. Aí a gente fez um workflow para segmentar esse arquivo e, ao invés de fornecer os 420 MB, seja para quem está no celular, seja para quem está no computador, seja para quem está com uma conexão boa ou ruim, a gente segmentou em diversos formatos. Um formato adequado para ser consumido no celular, um formato adequado para consumido em tablet, para desktop também. E todos esses arquivos juntos deram mais ou menos 1.8 GB, se não me engano, que está lá no servidor. Então, esse tipo de conteúdo vai gerar mais demanda, vai gerar mais necessidade de storage, ou seja, a gente tem que tomar cuidado com essas questões também. E o LabWeb, a gente está avançando para implementar a integração com o WebVR, ou seja, todo esse conteúdo que eu visualizo lá no navegador, visualizo pelo celular, também vai funcionar no HMD, no cardboard ou algo assim. Você vai colocar, vai clicar no VR Mode, e aí isso vai ser renderizado para ser visualizado num celular ou num HMD que esteja montado. Vamos mostrar um vídeo aqui, Diogo? Dá tempo? A gente abre aqui. Vou dar um play num vídeo que a gente tem lá no portal, e aí a gente comenta também da pesquisa do Greenpeace, que a gente coletou o material, tudo, e as perguntas. Não está? Não. Tá, deixa eu ver então. Tem que jogar para cá? Para onde? Deixa eu dar um refresh aqui, ele já pega tudo. Opa. Então, esse aqui é a cara lá do portal, do LabWeb 360, depois vocês podem tentar acessar pelo celular também, a gente publicou agora, estava terminando de colocar em produção, se quiserem dar um feedback, já uma sugestão, fiquem à vontade também. Aqui a gente explica do primeiro documentário que a gente trabalhou, né, que é esse do Bigat, Imersão e Empatia, como que um documentário pode acabar gerando essa empatia em quem está consumindo. Algumas dessas melhores práticas que a gente comentou também estão lá nesse portal. A galeria, a gente colocou 2 vídeos, mas já vai alimentar com outros mais aqui. Tem um vídeo aqui da conferência, a gente vai fazer e publicar aí alguns agradecimentos. Então, vou dar o play aqui, vamos ver se vai ser consumido. Da cidade, o Diogo olha para o lado, porque o segurança, o guardinha, fala que não pode gravar ali. Aí começa esse documentário, do Bigat Undisclosed. Essa cena foi gravada em cima de um barraco mesmo, dentro do Bigat, né? Então aqui cada um é um cubículo pertencente a uma família, e aqui a gente colocou para ter uma visão periférica de toda a região, e também não foi nada combinado, ele subiu, colocou, né? E elas continuaram trabalhando de uma forma normal, assim. A gente foi fazendo várias cenas ao longo de todo para retratar um pouco da vida como ela é vivida dentro dessa comunidade em Mumbai. Por que Mumbai? Porque
foi um projeto, na verdade, a ideia surgiu a partir de um edital da PUC de São Paulo, que ela estava financiando algumas pesquisas para os professores da universidade irem ao exterior, desenvolver algum trabalho científico, e aí foi proposto então esse projeto em parceria com a Universidade de Mumbai, com a Faculdade de Comunicação. Então você vê ali a criança, mesmo nessa bagunça toda, a criança totalmente vestida com uniforme, indo para a escola, né? Então você tem todo esse guia, que nesse caso a gente não guiou a atenção do usuário, a gente deixa com que ele faça a escolha que ele quiser, né? É que talvez seja por problema de conexão, não consigo carregar o restante do conteúdo. Mas além desse, tem um outro vídeo que... Logo que a gente saiu do laboratório do Charite, a gente estava com fome, vamos passar numa casa de lamen. E aí a gente passou a comer um lamen, a gente ligou a câmera lá e gravou todo o processo. Tá lá no site, vocês podem acessar para consumir também. E é legal porque esse player implementado aqui, ele... se você acessar, esse vídeo está disponível em diversas plataformas, no YouTube, no Facebook e no nosso portal. Se você comparar a qualidade que a gente tem com esse player implementado, que vocês podem seguir no site, é uma qualidade bem superior ao que principalmente o Facebook entrega, porque o Facebook tem essa questão por conta da banda, né, entregar uma qualidade inferior, então a gente consegue entregar uma qualidade um pouco maior, porque a gente não tem tanta essa preocupação que eles têm, que atendem, né, demanda do mundo inteiro. E outro ponto interessante do player é que ele já está até criando essa ideia do Magic Window. Então, se você abrir no celular, você consegue utilizar todo o vídeo, explorar todo o vídeo, utilizando o seu smartphone. Legal. Vamos fechar essa parte aqui já do Lab Web, abrir para umas perguntas, até um debate, depois a gente mostra os dados da pesquisa? Pode ser. Vocês têm questões, por favor, fiquem à vontade. 1, 2, 3, tá bom. Começa ali, já ela traz o microfone para você, pode ser? Pode ser? Pode ir. Tá. Boa tarde, eu sou o Fernando, eu trabalho como motion designer no Senac, e eu fiquei com uma dúvida se vocês têm algum conhecimento, alguma experiência de inserção de motion nesses vídeos 360. Alguma forma de traquear alguma uma parte do vídeo, inserir algum texto, algum box, algo do tipo. Tá, você diz colocar por exemplo, algum elemento de computação gráfica no vídeo? Isso, pode ser um título ali naquela parte que vocês mostraram na Índia, sei lá. Tá. E ele tá traqueado no ambiente, né? Tá, sim. Vamos dizer assim, ainda não é de uma forma trivial fazer isso, mas o Metalbox, né, aquele que eu mostrei no começo, ele tem vários plugins que vão oferecer esse suporte. Agora, para responder sua pergunta também, olha que interessante, é que aqui você tem que fazer meio que na mão, né? Mas, por exemplo, esse Dolby Gaussian Disclosed, você vê, ele está com profundidade. É que aqui não dá para ver tanto porque é um print screen, mas se você acessar o vídeo normal, você vai ver que ele começa com uma profundidade. E isso é nativo do vídeo 360. Então, no Premiere, por exemplo, eu coloquei o título normal, certo? Ele está chapado. E na hora que eu injeto o metadado 360 e jogo para o player, ele vai criar, então, isso. Né? E tem plugins que vão facilitar esse serviço de você inserir alguma animação, algum elemento de computação gráfica. O que eu conheço, que é mais famoso também, é o do Skybox da Metal. Respondi? Sim, obrigado. Tá, legal. Próximo, atrás ali. Boa tarde. Eu tenho uma dúvida técnica também a respeito do som. Essa câmera ela tem capacidade de gravar um som 360? Eu sei que é vídeo 360, mas o som nessa parte ele diz muito. Por exemplo, na parte em que tem uma pessoa lavando roupa, se você não perceber o áudio, o vídeo, você acaba olhando para trás. O som acaba tendo 50% da narrativa. Essa câmera tem algum dispositivo para gravar todo esse aparato e perceber o ângulo do sonoro, ou vocês têm que fazer uma pré-produção para isso? Bom, não.
Isso, assim, uma das coisas mais fascinantes hoje que tem na área de pesquisa é justamente essa ideia do binaural sound, do som espacial, tal. Essas câmeras, elas não suportam, então elas vão capturar um áudio 360 sem profundidade, vamos colocar assim, né? Você tem outros equipamentos que produzem justamente esses sons espaciais, né? Ou o que a gente chama de binaural. E aí são equipamentos à parte, muito focado com o pessoal de áudio. E na hora mesmo de reprodução disso, é um trabalho danado, né? Porque geralmente você tem que... Assim, na verdade, os players já dão suporte para isso, né? O problema é a produção mais. Então, você pode usar algumas ferramentas que dão suporte para isso. Se for usar uma experiência mais imersiva, e a gente fez até uma experiência bem legal, que é o seguinte, a gente pegou várias cenas desse documentário e a gente produziu na Unity, não sei quem conhece aqui a Unity, provavelmente bastante, né? A gente produziu desenvolveu um ambiente imersivo em que o usuário podia navegar e aí ele entrava na cena realmente. Então, ele tinha o que a gente chama do 6 Degrees of Freedom, né? Ele tinha o free movement ali na cena, ele podia navegar de uma cena para outra, tal. Mas isso a gente customizou e desenvolveu do zero usando a Unity. E aí lá tinha algumas coisas de áudio binaural, mas bem pouco, né? Porque a captura do áudio não foi binaural, porque a câmera não dava suporte e a gente não tinha equipamento para áudio, para som binaural, né? Para áudio binaural. Aqui, já está com o microfone. Lolo. Boa tarde. O áudio era uma dúvida minha a respeito de armazenamento, né? Como é que ele armazena? É pendrive? Como é que ele faz? E quanto você tem de autonomia para gravar? Tá. Não, na câmera você coloca um SD card, normal, né? Assim, normal naquelas, tem que ser o SD card com... Porque deve ser bem maior, né? Aí você... Sim. Aí você vai, mas aí você vai produzir de acordo com a sua capacidade do SD card que você colocou ali. A gente usou um SD card de 64 GB, a gente conseguiu produzir bastante coisa. A gente, obviamente, gravava uma cena, fazia o download e tal. Assim, como a gente estava fazendo algo super experimental e, na época, a tecnologia também era super experimental, aconteceram, assim, coisas bem esquisitas, do tipo, assim, no meio lá de Dobighat, nessa região na Índia, disparou, olha que loucura, disparou a atualização do firmware da Samsung Gear VR. Ela estava conectada no celular, fazendo a interface. Eu tinha um chipzinho que eu tinha comprado pouca internet lá, que era para pegar o Uber. Primeiro que ele gastou toda a minha internet, filho da puta. Segundo que... corta o palavrão depois, tá? Edição. Segundo que, como ele consumiu toda a banda, eu não sei se ele não conseguiu fazer o download de todo o firmware, não sei o que aconteceu, mas ele tentou instalar assim, não conseguiu, deu pau e a câmera parou de funcionar. Mas parou de funcionar assim, tipo, at all. Não liga. Ninguém e até resolvia. hoje não liga, virou um pezinho de papel lá, entendeu? E a gente, no meio da Índia, precisando produzir o conteúdo, e de loja em loja, perguntando, nossa, você tem essa câmera aqui? Não, essa câmera não está disponível ainda aqui na Índia, tal. A gente, meu Deus, o que vai fazer? Tem essa outra câmera aqui, que era uma câmera chinesa, que, gravava um negócio assim, tipo, horror. Então, aconteceu de tudo. A câmera caiu umas 2 vezes. Deu esse problema do firmware, né? Nem no então, Japão assim, arrumaram essa questão. Nem no Japão a gente conseguiu arrumar essa questão do firmware. E é até engraçado que no Japão a gente notou assim, a gente chegou com a câmera da Samsung e aí o pessoal não conhecia a Samsung. Né? O que é Samsung? Porque lá todos esses equipamentos chamam Galaxy. Né? E é muito legal, até o Charity tirou uma foto que tem lá escrito Samsung. E na outra câmera que a gente comprou no Japão, que a gente conseguiu comprar, é Galaxy. E tudo, sabe? No manual, tudo escrito Galaxy. Eles não usam a marca Samsung. Não sei se é por conta cultural, de treta econômica com a Coreia, não sei. Mas, enfim, tem essa curiosidade. E foi bem engraçado. Então, a gente aprendeu muito, porque, assim, era uma tecnologia experimental, a gente experimentou o que pôde, quebramos 2 câmeras, quebramos lentes, né? Enfim, aconteceu de tudo. E também essa questão do armazenamento, né? Então, SD card sempre fazendo backup e a câmera, assim, uma câmera simples, bateria, você recarrega via USB, interface via USB, ela tem uma interface Bluetooth com o celular, você pode fazer
o encoding ou o stitching do vídeo diretamente no celular. Eu li alguma coisa que o stitching naquela época no celular o bitrate, ou seja, a qualidade estava melhor do que no Windows. Não testei, né? A gente fez tudo no próprio Windows. E assim, fomos aprendendo, né? A gente até curioso que a gente precisava fazer, a gente gravou vários vídeos, precisava fazer um teste, a gente precisava fazer o stitching de todos os vídeos, que é essa costura do vídeo, né? Então a gente tinha o vídeo cru e precisava fazer a costura, né? E a gente tinha que fazer isso de madrugada. Eu falei, não, vou colocar aqui no notebook, deixo rodando. E aí eu tenho aqueles Dell Gamers, né? Falei, vai rapidão, tal. Nisso, cara, a gente ficou em cápsula no Japão. Cara, começou a processar, a ventoinha no talo, começou a esquentar a cápsula. A gente começou, no caso, eu comecei a transpirar lá, tal. Loucura, tivemos que abrir as cápsulas, esquentou tudo. Assim, é totalmente experimental, né? Acho que pesquisa é isso, é você experimentar, tentar ver o que dá certo, o que não dá. E assim, são coisas que a gente fez, que a gente gostaria de mostrar, né, para ajudar nos primeiros passos ou ajudar a gente mesmo, a construir, né, o futuro. Um outro ponto, Diogo, que a câmera da Samsung que a gente viu, essa mesma Gear 360, ela consegue ter uma duração maior de quando vai fechar o vídeo para gravação. Lembra quando a gente comparou com uma da Ricoh? Parece que ela fechava em 5 ou 7 minutos o arquivo e daí depois tinha que gerar um novo. A Samsung tinha uma autonomia um pouco maior. Mas a própria Samsung não tem experiências passadas, coisas que possa agregar mais? Olha, assim, eles têm... Acho que não, na verdade, porque assim, eu liguei para o suporte lá, falei, cara, aconteceu isso com a minha câmera. Ele falou, nunca vi. Não consegui suporte e a Samsung não oferece suporte worldwide. Então, só no país de compra. A gente tinha comprado a câmera na Espanha, se não me engano. Então, só lá que a gente conseguiria suporte. Na Ásia, a gente nem conseguiu suporte. Não, suporte eu digo na produção de vídeo mesmo. Né? Acho que pode encontrar algum material, mas não tão... A Samsung tem feito algumas parcerias com veículos de comunicação. Esse projeto do New York Times, de Todo Dia um Vídeo 360, é uma parceria com a Samsung. E aí os jornalistas geram conteúdo que é 360, que também é uma forma de divulgação ou marketing para a própria Samsung. E hoje tem já essas câmeras mais recentes, elas já fazem, inclusive, live streaming 360. 360. Então, assim, está evoluindo cada vez mais. Isso está invadindo bem a área do cinema, né? Você vê vários produtores falando sobre produção desse tipo de conteúdo, é bem interessante. Você? Próximo. Boa tarde. Eu sou o Thiago, do Senac Penha. Parabéns aí pelo workshop, muito bacana. Vocês comentaram sobre a implementação em sites, né, usando o HTML5, com a tag vídeo. Como que está em relação a formatos? Eu preciso gerar múltiplas versões de arquivos para atender determinados navegadores? Um formato só de vídeo hoje em dia é suficiente? Vocês falaram do MPEG, né, que parece que é o formato que a câmera gera, mas para aplicação no site com a tag vídeo, como que dá essa questão de compatibilidade? A gente tem usado, nesse caso aqui, para o vídeo o MPEG 4 mesmo e para áudio o ACC, sabe aquele formato para áudio? E está tudo num container mesmo e, por enquanto, nos testes que a gente fez, até em outros navegadores, tem dado um suporte bem legal, porque tem uma especificação do W3C chamada Media Source Extensions. Isso tem ajudado bastante em suporte com tarefas um pouco mais complexas com vídeo na web. Por exemplo, a implementação do MPEG Dash a gente conseguiu por causa da própria especificação Media Source Extensions. Então, quanto a esse ponto do formato, a gente não teve nenhum problema mesmo. E no ano passado, o W3C, né, o consórcio web, nos Estados Unidos, não a gente, o Escritório Brasil, mas o global, ele organizou um workshop e lá foram várias atividades relacionadas a vídeo 360, os próximos passos, as dificuldades enfrentadas hoje. Então, assim, uma das, né? Se você está assistindo um vídeo 360, você não está olhando o vídeo 360 como um todo, mas ele te entrega todo o conteúdo. Então, você está olhando simplesmente aqui para uma região, só que ele está te entregando todo o vídeo e consumindo banda por isso. Né? Então, um dos pontos, uma das questões levantadas durante esse workshop é como, por exemplo, com o HTML5, primeiro, dar o suporte nativo ao vídeo 360. 2, como que eu faço para entregar, por exemplo, esse conteúdo que o cara está vendo com a qualidade máxima e todo o resto uma qualidade menor. E à medida que ele vai
flutuando na cena, eu vou entregando as partes que ele está vendo numa qualidade maior. Esse é um dos desafios e é uma questão que o W3C deve trabalhar aí nos próximos anos, junto com os seus parceiros, o pessoal que trabalha nos working groups, os principais players da internet. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Tá tranquilo aí? Então a gente tem tempo, como que tá? 10 minutos. Diogo, vamos comentar rapidamente dos dados da pesquisa? Sim. Então, a Grace apresentou o projeto do Munduruku e a gente foi parceiro do projeto, né? E, principalmente, a gente criou uma pesquisa para medir como esse vídeo causa empatia, como ele desperta o sentido de presença na audiência, né? De medir isso de uma maneira um pouco mais efetiva e com uma abordagem acadêmica. No caso, a gente utilizou 2 metodologias. A gente utilizou uma metodologia mais qualitativa por meio de entrevistas, a gente entrevistava a audiência e depois a gente usou o que a gente chama de grounded theory, codificamos os blocos e tal, e também uma abordagem mais quantitativa, em que a gente tinha um survey numa escala Likert que as pessoas comentavam. E assim, é muito legal as respostas. A gente teve quase 350 respostas. Acho que tem que fazer um agradecimento ali para as meninas que ajudaram a gente a fazer o cadastro de todas elas, né? Ali, estudantes da PUC. Que estão Porque sentadas todos ali. esses dados aqui, eles trazem de fato até essa base científica para a gente quanto explorar a tecnologia como meio de comunicação. Inclusive o paper que a gente vai apresentar agora no Canadá é de fato isso, trazendo uma nova abordagem para o storytelling. É o que a própria Grace trouxe aqui para a gente também na palestra de hoje. Então, o storytelling ele passa para um outro nível também, utilizando a abordagem de quebrar a quarta parede, como lidar com a câmera, como você colocar a staff que está participando do projeto, essa staff aparece, como que você anula essa staff de fato da câmera da cena que você está gravando. E todos esses dados trouxeram para a gente essa base, olha, apostar nesse caminho que de fato a gente consegue gerar algum momento de que cria empatia nas pessoas, desperta alguns sentimentos que podem auxiliar outras narrativas, né? Podem ser bem... E a gente coletou todos esses dados, agora a gente está na segunda fase, que é toda a análise e produção de artigos científicos mesmos, que em breve devem estar publicados aí para o consumo de todos vocês, né? De maneira aberta. Bom, como acho que não tem mais questionamentos, a gente só tem que agradecer e pedir para vocês acessarem, né? Deixa eu voltar O nosso aqui. site é LabWeb, ou seja, Laboratório Web, aí .cweb, que é o nome do nosso departamento, .br, não tem o .com, é .br direto, /360. E lá dá para, então, vocês assistirem os experimentos, os vídeos que a gente fez, e também, se quiser enviar ideias, tiverem dúvidas, a gente está super aberto para receber todo tipo de contato. Entre em contato com a gente. Agregar, né? Contribuições para o site também. Quiser colocar um vídeo lá para o experimento que você queira fazer, só mandar um e-mail aí. E se tiverem ideias de projetos, iniciativas, em parceria com o seu web, a gente também está aberto. Então tá bom. Muito obrigado, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite e até amanhã.